Boa tarde. Vamos nos sentar confortavelmente para dar início à nossa atividade. Inspire profundamente e expire vagarosamente. Relaxe o corpo. Silencie a mente. Escute o coração bater manso dentro do peito. Deixe a harmonia tomar conta de você. Sintonize-se com as energias de amor, de paz, com as energias curativas do corpo e da alma que são derramadas aqui nesse salão. Que essas energias curativas cheguem aos nossos familiares. Que a espiritualidade maior intua o nosso palestrante Fernando Santos nas reflexões desta tarde. Que a paz do Mestre Jesus nos acompanhe hoje e sempre. Que assim seja. Boa tarde, meus amigos. Vamos agradecer mais uma vez essa oportunidade de estarmos aqui reunidos nessa tarde de sexta-feira. Boa tarde também aos amigos que nos assistem através da TV Harmonia. Hoje o nosso querido palestrante Fernando Santos vai nos falar sobre o tema Quem Ama, Liberta. Boa tarde. O negócio está bem fraquinho, é final de semana, dá um pouquinho de boa tarde. Pronto. Lógico, puxar essa energia que tem dentro de nós. Às vezes, é justamente nisso que está aquilo que nos cristaliza no sentimento que fez com que fosse possível chegar aqui. O sentimento da dor, da angústia, da inquietação, da ansiedade, da incapacidade de modificar, porque justamente é o que nós precisamos aprender. Não a viver a cultuar elementos mágicos capazes de nos transformar, mas a aprender a fazer o que vocês fizeram agora. Ao dar boa tarde de novo, vocês puxaram a energia lá de dentro e falaram de maneira mais enfática. A energia da qual precisamos não está em nenhum lugar e nem em ninguém, que não em nós mesmos. O caminho é descobri-la. E esse caminho de descoberta é um caminho que é o que nós vamos chamar de libertação. Então, quem ama, liberta, porque é através da libertação que o amor vai tendo toda a pujança que lhe é peculiar a espraiar-se a partir de cada um de nós. Porque, imagine uma coisa, esse lugar é mágico, mas ele é mágico por nenhum motivo que não a presença de vocês. É o mesmo daquele que tem os seus entes queridos vivos e não sabe valorizá-los. Quando enfia a cabeça na dor, parece avestruz em desenho animado, que enfia a cabeça e esconde debaixo da terra. Quando perde, chora o que não mais tem. Porque nos alimentamos na ideia do choro pelo que foi perdido. Porque enquanto está na possibilidade de ser vivido, em vez de ser vivido, nós queremos nos apoderar. Então nós queremos nos apoderar de nossos pais. Depois nós queremos nos apoderar de alguém
que estará caminhando uma vida ao nosso lado. Depois queremos nos apoderar dos nossos filhos e vamos caminhando para a velhice e vendo tudo que buscamos nos apoderar esvair-se entre os dedos, como a areia de quem vai à praia e, após levantar as mãos, ela vai caindo. Aí uma vez eu fiz isso para minha filha, ela fez: não, papai, se a mão estiver molhada, fica. E fica. Só que o sol continua, a mão vai secando e os grãos mais uma vez vão embora. É porque essa experiência aqui é igual aos grãos de areia. Ela é passageira. Ela não fica. Então não adianta buscar querer transformá-la em eterna, porque não é. Nós nascemos, crescemos, chegamos na vida adulta, envelhecemos e morremos. Todos nós. Não adianta imaginar uma outra coisa. E quando a gente fala nisso, aí alguns dizem assim: então, vai morrer mesmo? E aí aqueles que eu acompanho como profissional diz: se comer, morre. Se não comer, morre do mesmo jeito. Então, fazer dieta para quê? A questão não é se morre ou não morre. A questão é que quem morre é meu corpo, porque eu não morro. Então, quando eu falei em alguns fatores que traziam vocês aqui, e às vezes é angústia, ou ansiedade, ou a própria inquietação, essa inquietação não é do corpo. Essa inquietação é do espírito. O espírito que não se educou ainda ao que é fazer uma jornada de aprendizado, que quer tudo que seja rápido e no estalar de dedos, ou que quer tudo que seja ao seu modo. E desse jeito, então, não o consegue, e aí, então, esses elementos aparecem. Mas, quando a gente fala daqueles grãos de areia que se vão pelos dedos, teve agora aquele acidente do clube de futebol do Chapecoense. Quantos daqueles queriam hoje estar dizendo aos seus coisas que tiveram anos ao lado e não disseram? Porque normalmente a gente só tem o nosso para a gente se queixar, falar do que não está bom, falar do que está incomodando. Porque nós ainda temos na cabeça a ideia de uma parceria perfeita. Então a gente quer pais perfeitos, parceiros perfeitos, filhos perfeitos. Isso existe? Não existe. Não existe. Eu ontem estava assistindo um filme com minha filha de 9 anos, e ela é grandona, ela tem já tem 1,5 m. E só que o que acontece? É grande em tamanho, mas na idade em que ela está, o que ela vê ali na cena, ela acha que aquilo é real. Nós já temos um tempinho aqui de estrada, acho que não tem ninguém aqui, naquela fase mais tenra da adolescência, que eu estou colocando a adolescência de 16 para baixo, né? Porque hoje temos homens e mulheres de 40 anos em casa ainda como adolescentes, dependente dos pais para tudo. Mas dessa faixa etária, aí sim, adolescentes. Temos pessoas que estão um pouco além disso. A vida não é assim. A vida não é um conto de fadas. Agora você pode transformar a vida num conto de fadas. A questão que ela nos chama, então, é a perguntar para nós qual é a maturidade que nós temos. Porque às vezes nós estamos aqui e estamos ainda na idade de minha filha de 9 anos. Vendo tudo, toda essa parte alegórica como real. Como se fosse acontecer. É ali que está. Sem entender que a vida nos é dada de novo para que nos impliquemos nela. Porque quando eu falei de que vamos nascer, crescer, né, morrer, e que não adianta, vai ser isso mesmo, é o mesmo que eu digo para o espírito que está no corpo e está querendo se ver livre do corpo. Porque a vida o sufoca, ou a sufoca. Não tem jeito. Quem vive não é o corpo. Se ele for embora, a agonia continua. Não muda. Porque a agonia é do ser. Esse corpo apenas é uma veste animado por ele.
Essa agonia vem de uma mente inquieta. O espírito não é isso, ele é mais do que isso. Para a gente entender que é mais do que isso, quantas vezes você já se deu à experiência de conversar com você mesmo? Poxa, fulano, dizendo para você mesmo, como é que você fez aquilo? Rapaz, que vacilo lá, que coisa, que vacilo eu dei, como é que eu fiz aquilo? É você olhando para você mesmo, mostrando que há uma instância maior do que a que você se diz ser. Essa instância maior que estamos falando é o espírito, é esse ser imortal que vai ter múltiplas vidas em corpos físicos. É esse ser imortal que reencarnou e agora você se identifica com o corpo como se fosse o tal, justamente para quê? Para aprender. Meramente para aprender. Porque amadurecer é justamente uma trajetória de aprendizado. Quanto mais infantil somos, mais imaturos somos, nós vamos acreditar em fantasias, vivendo fantasias como se fossem realidades. Aquela energia maravilhosa capaz de fazer com que dois seres caminhem juntos em uma trajetória construtiva, de parceria, ela não cai do céu. Ela é construída. Quando eu falei abaixo dos 16 anos, porque ainda sonha com aquele amor romântico, que você encontra, é a cara metade, e a partir daí são Romeu e Julieta. E esquece que no filme Romeu e Julieta morrem, né? Porque assumem posturas também sem tanta maturidade. E aí precisa lembrar de que amor é algo que se constrói. Amor é algo que se cultiva. Amor é algo que pode crescer aonde estiver o solo mais árido. Agora, ele só cresce se você plantar. Enquanto você ficar olhando para o solo árido e dizer, certo? Eu queria que aqui houvesse um jardim, não vai haver. Agora, no momento que você olha para o solo árido e se coloca a auxiliar esse solo para que possa ter condições de receber a semente e, recebendo a semente, possa ter tempo de ir dando a ela o espaço para maturação, germinação, você vai ter aquele espaço tão lindo. E quando a gente olha para isso, e aí eu gosto às vezes de algumas histórias mesmo, já que eu não pude passar as minhas figurinhas, não pelas cortinas, é porque hoje eu não trouxe computador. Tem uma cena que sempre fica muito na minha cabeça, é que quando a gente olha para os outros, ou quando a gente olha às vezes para a gente mesmo, né, a gente se sente como essa história que eu vou descrever agora. Duas vizinhas brigavam muito, uma com a outra. Era aquela discussão que só. Competiam pelas coisas em um bairro pobre, simples. E aí uma delas, o pai estava morrendo, e ela foi para o interior. E passou lá uns 6 meses. E ela volta. Quando ela volta, ela já não estava mais a brigar com a vizinha. E a vizinha começou a ficar inquieta. E começou a pensar no que ela ia aprontar para a outra. E aí, então, os meninos, indo para a escola, acharam um urinol, aquele pinico de esmalte. E aí trouxeram para casa. E ela logo astuciou o quê? Mandou os meninos carregar o bicho. Com o bicho carregado, apanhou e jogou no telhado da outra. Quebrou a telha, caiu no meio da cozinha, fez aquela melança toda, aquele cheirinho peculiar que vocês conhecem. E aí a vizinha, mais uma vez, sem falar nada, foi lá, juntou, botou no fundo do quintal. E quando o solzinho batia, o cheirinho subia, né? E a vizinha do lado, tiririca, porque achou que ela fez aquilo de propósito para poder o próprio cheiro ficar perturbando ela. Só que ela continuava falando e a outra na dela. Os dias foram passando, o odor foi diminuindo. E aquele cantinho que lá estava, aqueles restos, aqueles detritos, ela ia juntando areia. O barrozinho que ficava por ali, que ela varria lá o quintal, e jogava água de vez em quando. E depois de algum tempo, o odor saiu,
a acidez que ali havia, porque a acidez nesse material vai se diminuindo. E aí, então, ela compra sementes. Pega esse material, bota de novo naquele pinico e coloca as sementes. E ali começa a regar. E começam a crescer as flores. Quando elas crescem, ela apanha o pinico, bate na porta da vizinha. Quando a vizinha abre a porta, ela diz para a vizinha: eu vim lhe devolver aquilo que você atirou em mim. A vizinha olha, baixa os olhos e começa a chorar. Isso é porque às vezes nós precisamos lembrar de uma coisa. Tem algumas narrativas que falam do espiritual como se ele estivesse em outro lugar. Falam de Jesus como se ele estivesse na cruz em qualquer outro canto. Falam do sagrado como se ele estivesse em algum buraco. Não. O espiritual, sabe onde é que está? Onde você está. Porque eu sou espírito e você também. Tudo que você vive é espiritual. Porque este corpo, ele não tem essa habilidade. Ele é uma veste. Quando eu, espírito, me desconecto dele, ele se dissolve e volta à terra. Então, quando nós olhamos desse jeito, é que nós precisamos entender que o sagrado não está lá fora, não. O sagrado está aqui dentro. Sou eu. Sou eu. Para a gente entender o que é isso, é quando você vem de viagem dirigindo, saiu de noite, e aí vê um carro lá parado, e aí com todo o medo do mundo, você para o carro para tentar ajudar a criatura, né? Você vê lá 2 pessoas lá de fora, e aí a criatura fica morta de medo quando você vai encostando, porque pensa que vai assaltá-la, e aí você para e oferece ajuda. Ajuda a trocar o pneu que ela não sabia, e ela diz: oh, graças a Deus. Na realidade, não tem nenhum Deus. Não tem nenhum Deus. O Deus que tem é você. É quando você se faz irmão do outro. É esse momento que Deus se torna presente, porque senão Deus é apenas letras jogadas ao vento. Então, que ela diz, graças a Deus, você diz, graças a Deus não, graças a mim, que mesmo com medo, parei e vim lhe ajudar. E ela então busca alguma coisa para lhe dar, e aí você mais uma vez entendendo que Deus da boca para fora é alegórico, porque ela tira lá umas 3 notas de 100, você diz a ela, eu não quero não. Faça a outro o mesmo que eu fiz a você. Seja para outro o mesmo Deus que você aqui agora agradeceu. Porque essa é a proposta. Então, o sagrado está aqui dentro. Agora a pergunta é, você está disposto a deixá-lo se tornar presente? Porque assim como nessa história hipotética, para ajudar quem ali estava na estrada, teve que vencer o medo de ser ali assaltantes, ou de também ser assaltado, ou seja, fazer com que o sagrado ele boge através de você, não é mágica, é esforço, é superação. E essa superação é que faz com que você se liberte, porque então, aí você começa agora a deixar de estar cultuando, quer seja o que for. Mas, Fernando, então você está dizendo o quê? Tem Chico ali na entrada? É um cara sério. Olha, tem Kardec que escreveu lá o Espiritismo. Nenhum dos dois pediram bajuladores, não. Nenhum dos dois. Para a gente falar em bajulador, porque a gente bota todos os outros logo no chão, Jesus não pediu bajuladores. Ele estava lá sentado, os 12 que ele escolheu, que boa coisa não eram, né? Porque quando ele mais precisou, negou, se mandou. Mas para notar que o sagrado, se a gente materializá-lo em Jesus, não fica esperando ninguém perfeito, não. Ele entende que o processo de despertar é que é o processo que transforma, fazendo com que o humano perceba o potencial do sagrado que há dentro dele.
eles vão atender o endemoniado. É mais alguém obsediado? Algum como vocês, assim, com os 12, 14 aí nas costas? E aí, as costas também é hipotética, né? Porque não nas costas. E aí eles tentam resolver lá e o negócio não vai. E aí vão chamar Jesus. Aí Jesus diz: ó Pai, até quando estarei com vocês, homens de pouca fé? E aí vai lá atender, que é quando ele chega, os espíritos saem, pedem para se colocar nos porcos, se atiram lá no despenhadeiro. Mas vamos esquecer os bichinhos? Veja só. Homens de pouca fé. É porque, na realidade, a gente precisa perceber que o que é que ele disse? Eles, enquanto seguidores de Jesus, ficam sempre dependendo. Quando eles começam a se tornar parceiros que caminham lado a lado, eles deixam de depender. Porque Jesus não queria que ninguém ficasse atrás dele. Ele nos convidava a levantar e fazermos o mesmo que ele fez. E não foi de discurso, ele fez como exemplo. É isso que nós somos convidados. Então, a libertação que o amor traz é a libertação desse marasmo. Que estava tocando a vida, que não estava nem aí, que não se fazia Deus para ninguém. E que vai passando o tempo e a vida lhe cutuca, para que você saia desse lugar. Então, o espiritual é tudo que você vive. Quer saber por quê? Quando você morrer, não é você que vai morrer, é seu corpo que vai embora. Tudo que você viveu de experiência vai com você a nível de aprendizado. Então, o que é que muda? É o que chega do outro lado. Eu tenho 4 sócios e essa história, ele pergunta se eu não sou maluco, né? Porque imagina, quem fala sozinho, diz que escuta quem ninguém vê. E de vez em quando vê quem ninguém vê, é alucinação. Auditiva, visual, tinha que estar onde? No Juliano. E era onde eu estaria? Poderia estar lá. Só que eu disse para ele o seguinte: em vez de estar lá, eu estou aqui. Aonde? O que é que acontece? Acredito? Não, eu não acredito que o Espírito continua. Eu sei. Isso está em mim. Eu não tenho como abdicar disso. E aí ele diz: mas Fernando, e se não for? Olha só, eu levo uma vida buscando entender que a vida continua. E se a vida continua, significa o quê? Significa que é o seguinte: você vai daqui para uma viagem. Na Europa, Estados Unidos, aqui em Sergipe. Quando você vai, você não calcula a grana que você leva? As roupas, que você tem que saber ajustar, porque senão você volta nu, sem dinheiro não volta, né? Então, fazer uma viagem tem uma programação. Então, ou seja, eu sei que isso aqui para mim é uma viagem. Eu tenho determinados compromissos comigo mesmo. Não é com ninguém, é comigo mesmo. Então, eu tenho que me botar a caminho desses compromissos. Para que eu, ao sair daqui, saia em paz comigo. E ele diz: sim, mas e se não existir nada? Para mim também eu sair em paz. Porque no momento que eu visualizo a minha vida como um compromisso comigo, porque eu só sou herdeiro de mim mesmo, significa que eu busco conduzi-la em elementos que me deem paz, estabilidade, harmonia. Fernando, então você é iluminado? Sou iluminado, como todos vocês são. A iluminação é pôr-se a caminho, porque não tem um ponto final. Jesus, que é o espírito mais evoluído que nós conhecemos, não se colocou como ponto final. Disse que se nós tivéssemos fé, poderíamos fazer mais do que o que ele fez. Ele não se colocou como ponto final. Que é uma outra distorção, olhar a doutrina cristã como algo que lhe acorrenta e lhe limita. Não. Depende se você está olhando a doutrina cristã como uma ótica, uma lente para você, ou se você está sendo papagaio de presépio. Apenas repetindo o que você ouviu, apenas repetindo aquilo que você leu, sem buscar fazer o exercício que Jesus fez, o exercício prático. Olha o que é que ele fala para Madalena: mulher, vá e não peques mais. O que é que ele fala para aquele outro aleijado que desceram na cama, na frente dele? Levanta, pega a tua cama e vai. Ele disse para algum dos dois: toquei, você agora está iluminado. Disse isso para os discípulos? Também não. A proposta de Jesus é uma proposta de libertação, que você pode tirar o nome Jesus daí.
Pode tirar o nome Jesus daí. Se você olhar pessoas que, em vez de ficarem acomodadas na cadeira, reclamando do que tinha, se colocaram de pé para fazer acontecer, você vai encontrar Jesus aí. A gente olha Martin Luther King. A gente olha Mahatma Gandhi. A gente olha nossa amiguinha, irmã Dulce. A gente olha Madre Teresa de Calcutá. A gente vê Chico. A gente vê nosso amigo Divaldo aqui. A gente vê pessoas aqui no centro se doando para fazer os trabalhos. Então, é esse o trabalho de fazer Deus acontecer através da gente. Então, quando isso acontece desse jeito, isso muda a vida da gente. É porque, em vez de eu estar vivendo olhando só para o meu umbigo, eu começo agora a enxergar também o outro. E é isso que liberta. Porque a única corrente que acorrenta é a que mantém você cristalizado em você mesmo. Se você não entende um pouquinho isso, talvez você entenda logo depois que você desencarnar. Porque assim, quem aqui está acreditando que existe uma vida espiritual. Está acreditando que essa energia dos espíritos pode ajudar a curar. E acredita que alguns espíritos possam estar agregados a vocês, levando esse estado doentio. Veja só, para alguém estar agregado ao outro desse jeito, o que é que tem a acontecer com essa criatura? Faça o seguinte, tire ele de cena. E agora, olhe para você mesmo. E imagine você me perseguindo, me perturbando de manhã a de noite, querendo que eu bata o carro, querendo que eu pule do apartamento. Para você querer que eu faça isso, você ia estar bem? Você ia estar em paz, em harmonia? Você ia estar feliz consigo mesmo? Você ia estar em harmonia com a vida? Ou você iria estar desorientado para querer que isso acontecesse comigo? Mas, Fernando, com você eu nem lhe conheço. Digamos que eu fosse aquele amor da sua vida, que lhe larguei, dei um pé na bunda e fui fazer outra coisa. Fui ficar com outro alguém. Ah, mas aí então eu tenho justificativa. Mas também, Fernando, eu posso tocar minha vida. Eu fiz o contrário. Fiz o contrário. Eu mexi no carro. E aí você bateu no carro, ficou tetraplégico. Larguei você na cama lá e aí estou vivendo com outra pessoa. Aí eu tenho motivos para fazer isso. É justamente o que é que está cristalizado em si mesmo. E por isso que a libertação que o amor traz não é para o outro, é para a gente. Porque veja só, nessa situação que eu coloquei, para você fazer isso comigo, inicialmente, quando eu não falei que eu peguei o carro e mexi, você ia dizer, eu não tenho justificativas para isso. Para eu fazer isso, eu precisava estar doente. Quando eu falei agora que eu mexi no carro, você bateu, ficou tetraplégico, você disse, olha, eu faria, é porque você está achando que a sua vida é só o corpo. E é ele que está tetraplégico. Então, por que é que alguns espíritos estão ainda com vocês? Porque eles estão se vendo na vida enquanto espíritos, que não tem mais um corpo físico, como se o fossem quando tinha corpo físico. Estão se vendo sem conseguir enxergar que a vida continua. Porque para ele estar com você, porque continua. Porque senão, tela preta, quadro negro, não estava vendo mais nada. Então, por que é que isso continua? É porque ele se cristaliza. Então, quando eu disse que, se vocês não entenderem direito, basta esperar um pouquinho, que vão desencarnar, um com um pouquinho mais de tempo, outro com um pouquinho menos. Porque se você está usando a sua vida como chave e elemento de libertação para você enquanto espírito, assim você não estará. Mas se você está usando a sua vida como geradora de elos e correntes para lhe manter como está, tranquilo. Você não vai faltar quem você queira colar junto para cobrar, para culpar, para escarnecer, porque vai estar desequilibrado. Vai estar ainda vivendo aquela ideia de que não percebe que a vida vai além disso. Porque se ficou tetraplégico lá e ele percebe que a vida vai além disso, a primeira coisa que ele dirá é o seguinte para mim: se assim fiquei porque era uma experiência que eu precisava passar. Para talvez eu aprender a perdoar e amar no estado em que estou. E aí, quando a gente olha assim, fica meio compadecido, né? Imagine que você fez uma opção mais ou menos assim, mas existe uma coisa chamada misericórdia divina, que disse, não, vamos amenizar um pouquinho. Não precisa ficar tetraplégico, não.
Basta passar mal e vir para aqui. E aí tentar despertar para que você é esse espírito imortal, que já viveu outras vidas, está vivendo essa agora e vai viver outras lá na frente. Que quem precisa se libertar não é o outro, que você não tem esse poder, você precisa libertar você mesmo. De quem? De você mesmo. Porque aquela senhora que recebeu o pinico cheio de fezes, ela soube transformar aquilo num vaso de flores, porque ela estava livre. Porque se ela tivesse ainda preso à raiva, ao rancor, ao ódio da vizinha, ela teria feito o quê? Então, é isso. E veja só, ela pegar então o que é podridão e transformar em luz. Mas, Fernando, isso é hipotético com essa história que você colocou do adubo aí. Não é não. Eu gosto muito de Jesus, e quando eu digo que eu gosto de Jesus, eu não gosto muito de pensar naquele homem de 2000 anos, não, porque me dá uma certa agonia. Eu gosto de pensar nesse Jesus que eu vejo, em Dona Maria, que às vezes está ali na frente vendendo as bugigangas dela, e na hora que ela vê que o menino vai correr para atravessar, certo? Ela grita, pare, pare, porque ela está vendo que um carro está vindo. Não é filho dela, não sabe nem quem é, mas tem pelo outro uma comiseração. Ela enxerga o outro como se fosse também um pedacinho do filho dela, que ela não queria que fosse atropelado nenhum dos outros também. Aí eu gosto de ver Jesus. Então, quando estou dizendo isso, é porque o Jesus que eu vejo não é esse Jesus, daquelas estátuas, nem esse Jesus hipotético, que é um ser iluminado, que cobra de todo mundo, que seja a luz. Não. O Jesus que eu vejo é algo que me motiva a fazer a diferença na minha vida e onde quer que eu esteja. Sempre vou conseguir? Não, talvez eu consiga 0,1 das vezes. Mas todo dia eu estou tentando fazer 0,11, 0,12. E um pouquinho ir aumentando. Porque Jesus passou a vida dele com aqueles 12 que estavam lá, né? E lógico, viveram com Jesus. Eles poderiam ter construído tudo aquilo que nós encontramos hoje como Novo Testamento. Mas o texto marcante, a história marcante, que faz com que isso venha muito à tona, que é o que nós vamos encontrar hoje como Cristo, é uma criatura que era assim, parecia aquela excrescência do pinico, porque ele perseguia os seguidores de Jesus, matava, pintava e bordava, defendia aquilo ferrenhamente, ou seja, não tinha excremento pior do que esse, deveria padecer 10.000 anos nas chagas do inferno. Jesus aparece para ele e diz, velhinho, peraí, o caminho está errado. E na hora que ele olha, ele fica cego, cai do cavalo. O nome dele era Saulo. E entendendo que estava errado, ele, quando volta a enxergar, é Paulo. Aquele que nos deu o prazer de conhecer aquilo que nós vemos no Evangelho. Então, veja só, você vale muito, muito. Não deixe nada nem ninguém fazer com que você se perceba, nem sequer por um segundo, como aquilo que não vale nada. Basta que você se coloque como aquela senhora, a transformar o que está aí. Porque foi enxergando que havia luz em Saulo, que ele se transforma em Paulo. É isso que quando você passa na frente do espelho, tem um cara que quer falar com você, mas às vezes você não dá atenção a ele. Pare um pouquinho e olhe. Aquele cara é você, que quer dizer a você que tem jeito sim, que é possível fazer a diferença, que acredita em você, que diz a você, comece agora a fazer o novo fim, porque ninguém pode voltar atrás para fazer um novo começo. O que já foi, já foi. Se coloque como quem aprendeu. Aí você vai dizer, sim, mas daqui a pouco eu vou errar e vou acontecer de novo. Veja como esse Jesus que eu estou falando, ele para mim é diferente, ele é acolhedor. Porque aquele homem que ele tocou, e que o homem desperta, em vez de então perseguir aqueles que queriam seguir a Jesus enquanto sentido de vida, ele abraça aquilo como causa e ele reconhece, faço por muitas vezes muito mais o mal que não quero do que o bem que quero.
ele reconhece que esse encontro não é um piscar de olhos, não é mágico. Esse encontro é uma construção. Mas, Fernando, por que diachos isso é uma construção? Porque Deus também não faz mágica, não faz milagre. Nós começamos ainda, se a gente for pegar lá de trás, a nível de princípio espiritual, reino animal, reino vegetal, reino animal, reino nominal, na situação que estamos falando, o espírito imortal. Lá atrás, para sobreviver, a gente tinha que brigar, matar, pintar e bordar, porque senão a gente dançava na história. Então, veja só, esse princípio que vai evoluindo, ele vai evoluindo atrelado às condições instintivas, que a gente chama de animalescas às vezes, mas não é condições do ser naquele estágio evoluído que ele estava, porque a lei da sobrevivência imperava mais forte, até chegar entre nós hoje. Esses elementos todos estão lá dentro conosco, estão no nosso psiquismo. São essas as montanhas que nós temos que mover. E mover essas montanhas não é destruir, não. A raiva é uma energia excelente. Use ela para lhe fazer levantar da cadeira e procurar o que fazer, em vez de você usar ela para querer destruir os outros. A agressividade, da mesma forma. Use essa agressividade para superar o que você acha que está lhe impondo estar onde você está. Não para destruir ninguém. Então, essas montanhas, elas não nasceram para ser destruídas, porque é impossível. São constitutivas do ser. Elas nasceram para ser transformadas, como aquele pinico que a outra recebeu no meio do telhado. Então, a nossa vida é rica e importante. Agora, nós precisamos decidir qual é a tonalidade do sonho que queremos dar a ela. Eu, uma vez, porque eu sou meio muar, né? E eu fazia o evangelho ainda no barracão aqui, e tínhamos esse mesmo trabalho, né? E tinha uma senhora com câncer de pulmão, ela estava muito alegre naquele dia. Eu fiz: oi, como é que está a senhora? Tudo bem? Ela disse: eu estou muito bem. E lógico que eu perguntei logo, né? E aí, então, ficou curada do câncer? Ela disse: não, meu filho, o câncer continua me comendo. Daqui a uns dias eu devo estar morrendo. Mas eu estou em paz. Eu estou aproveitando os dias de vida que ainda tenho nesse corpo para me reconciliar com pessoas que, por ignorância, eu agredi, eu feri e eu machuquei. Então, sempre há tempo, porque ela, na realidade, não estava se reconciliando com ninguém, a não ser consigo mesma. Porque quando ela agrediu o outro, ela também agrediu ela mesma. Então, é isso que é: quem ama, liberta. Então, é esse movimento que vamos entender, então, ao olhar para Jesus. E olhando para ele, poder enxergar e ver. Ver qual é a proposta que ele faz. E eu queria que a gente pudesse fazer uma experiênciazinha. Vamos terminar às 15:45, né? Vamos, de olhos abertos primeiro, imaginar a presença da luz de Jesus aqui dentro. Estamos perto do Natal. Dizem os espíritas que durante esse período o planeta fica iluminado. Os espiritualistas também, né? É porque a lembrança de Jesus bota o nosso psiquismo em outro nível de vibração. E esse nível de vibração muda a psicosfera do planeta. Então vamos imaginar a presença dessa luminosidade de Jesus. Eu vou materializar essa luminosidade, porque Jesus, ela olhou nos olhos da adúltera, que foi Madalena, e ele não a culpou. Ele não a culpou. Jesus, ele caminhava, ele tinha uma doçura capaz de envolver a outra pessoa. Então vamos imaginar essa luminosidade do Mestre, que pode estar aqui, você está envolvido nela, em vez dessa energia lhe colocar naquela história de crime, culpa e castigo. Porque a história lá do paraíso de Adão e Eva, né? Cometeram um crime, se sentem culpados, vão passar por um castigo para poder ter direito a voltar de novo ao reino. Vamos entender que esse Jesus não é assim. Ele olha para seus olhos e entende que todos vocês, todos nós, fomos criados simples e ignorantes, e erramos pela ignorância. Então ele nos olha com candura, nos convidando a sair da ignorância e nos abraçando e nos acolhendo, porque ele também foi criado como tal.
e hoje está como nós o conhecemos. Então, por isso que ele diz que é nosso irmão. Ele olha para a gente e vê na gente a história dele. Para a gente entender isso é quando a gente vê uma criança, que a gente olha e se enxerga ali, né? Vai crescer também como eu, e aí vai ficando. Então, vamos imaginar essa energia de Jesus aqui. E aí eu queria que nós, quem se sentir à vontade, fechasse os olhos. E se permitisse se sentir envolvido nessa energia. Essa energia de amor desse homem especial. E vá imaginando que essa energia vai lhe envolvendo cada vez mais e vai abrandando o seu coração, tornando você mais dócil, mais compreensivo, mais tolerante. E cada vez mais você vai se sentindo mais leve. E agora, dessa forma, você vai poder pegar esta energia do Mestre que também lhe envolve, você vai pensar na sua casa. Imaginar essa energia envolvendo o seu lar. A energia do Mestre Nazareno, que passou pelo seu Calvário, mas sabia que aquilo tinha um sentido. Essa energia de amor. E imagine agora essa energia de amor envolvendo todos os seus. E agora se imagine, mais uma vez, frente a eles. E olhando para eles, envolto nessa energia do Mestre Nazareno, pergunte a você mesmo, o que você precisa e você pode fazer para que essa energia flua através de você e seja você esse elemento dentro de sua casa a fazer essa semente de amor florescer, por aprender que é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado. Então imagine essa energia e esse estado. Imagine então essa energia do Mestre Jesus lhe dando a possibilidade agora de olhar aos seus com outros olhos, com esse olhar da compreensão, com esse olhar do perdão. E agora se permita aos poucos e voltando ao salão, ainda envolvido nessa psicosfera, a energia do Mestre Jesus. E agora, abrindo os olhos, perceba que tem pessoas ao seu lado, à sua frente, tem algumas pessoas aqui também. E percebam que as pessoas que vocês estão vendo, aquelas pessoas no meio de quem você estava, são as oportunidades que Jesus lhe dá, para que, assim como Ele fez, você possa, junto a elas, fazer uma história diferente, que começa quando você decidir começar. Porque o amor, quando se coloca em movimento, porque ele é movimento, ele liberta. Liberta você, a mim, a todos nós.